Eu sempre achei que traição era coisa de novela, até o dia em que encontrei a calcinha dela no meu carro. Rosa choque. Tamanho P. E o pior, tinha um bilhete grudado. Obrigada pelo Uber, amor. Meu marido estava usando meu próprio carro para buscar a amante. Fiquem até o final, porque o que eu fiz depois disso, ninguém viu vindo. Meu nome é Cláudia Brenner. Tenho 42 anos, mãos calejadas de tanto cortar cebola e um casamento de quase 20 anos que eu achava indestrutível. Porto das Areias é uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo sabe o nome do cachorro do vizinho e o horário que você sai para trabalhar. Eu era chefe do meu próprio restaurante, o Mar e Sal, um lugar simples à beira-mar que servia a melhor moqueca da região. Pelo menos era o que diziam. Davi Montalvo, meu marido, era o oposto de mim. Empresário bem-sucedido, dono de uma construtora que erguia prédios em cidades vizinhas. Ele usava terno mesmo no calor de 40 graus e tinha aquele sorriso de quem sempre consegue o que quer. Eu me apaixonei por ele aos 23, quando ainda acreditava que homem de palavra existia. Casei grávida, perdi o bebê 3 meses depois e nunca mais consegui engravidar. Davi dizia que não fazia diferença, que eu era suficiente. Mentira. Tudo começou a mudar há uns 8 meses. Ele passou a chegar tarde, sempre com desculpas prontas. Reuniões, clientes difíceis, trânsito. Eu fingia acreditar, porque acreditar era mais fácil que encarar a verdade. Até aquela quarta-feira de março. Peguei meu carro para ir ao mercado e encontrei a calcinha. Rosa choque, com um bilhete. Meu estômago virou do avesso. Eu não gritei, não chorei. Peguei o celular dele enquanto dormia e desbloqueei com a digital. Sim, eu sabia a senha, mas nunca tinha usado. O que eu vi me destruiu. Conversas intermináveis com uma tal de Melina Duarte. Fotos, vídeos, promessas. Vou deixar ela logo, amor. Você é meu futuro. Melina Duarte, 23 anos. Influencer digital com 180 mil seguidores. Cabelo loiro platinado, corpo de academia e uma vida inteira pela frente. Tudo que eu não era mais. Na manhã seguinte, confrontei Davi. Ele nem tentou negar. Cláudia, eu não queria que você descobrisse assim. Assim como? Existia um jeito certo de descobrir traição? Ela me faz sentir vivo de novo. Ele continuou, como se isso justificasse alguma coisa. Você só vive naquele restaurante. A gente não tem mais conexão. Conexão. Essa palavra saiu da boca dele como se eu fosse culpada por ele ter enfiado a língua na boca de outra. Pedi divórcio no mesmo dia. Ele não resistiu. 3 semanas depois, Melina já postava fotos na casa que era minha, na cama que era minha, usando o anel que ele nunca me deu. E Porto das Areias inteira assistiu. Os comentários nas redes sociais eram cruéis. Coitada da Cláudia, trocada por uma novinha. O tempo não perdoa mesmo. Ela devia ter se cuidado mais, como se eu tivesse culpa. Fechei o restaurante. Não conseguia mais cozinhar. Cada prato que eu temperava tinha gosto de humilhação. Passei 2 meses trancada em casa, assistindo a vida de Davi e Melina se desenrolar em alta definição nas redes sociais. Viagens, jantares, declarações de amor. Enquanto isso, eu mal conseguia sair da cama. Foi numa dessas noites de insônia que eu tive a ideia. Eu sempre fui boa em ouvir histórias. No restaurante, as mulheres se abriam comigo. Falavam de maridos infiéis, de sogras tóxicas, de sonhos destruídos. Eu era confessionário, terapeuta e amiga ao mesmo tempo. E de repente percebi, eu não estava sozinha. Existiam milhares de Cláudias por aí, engolindo a dor em silêncio. Criei um podcast, anônimo, Marés de Sal. A proposta era simples. Mulheres enviavam suas histórias de traição e eu narrava, sem julgamento, sem filtro, só a verdade crua. O primeiro episódio foi ao ar numa terça-feira. 50 visualizações. No segundo, 1.000. No quarto, 20.000. Em 2 meses, Marés de Sal tinha 500 mil de ouvintes mensais.
Eu não mostrava meu rosto, não revelava meu nome. Era só uma voz no escuro contando as histórias que ninguém queria ouvir, mas todo mundo precisava. E então comecei a receber mensagens, anônimas, com informações sobre Davi, que o dinheiro da construtora vinha de lugares estranhos, que ele desviava verba de obras públicas, que financiava campanhas políticas em troca de licitações, que a vida perfeita que ele ostentava era construída em cima de mentiras. Eu checava tudo. E quando tinha certeza, soltava no podcast, nunca citando nomes, mas deixando pistas suficientes para quem quisesse investigar. Porto das Areias começou a cochichar. A construtora de Davi passou por uma auditoria. Contratos foram suspensos. O nome dele apareceu no jornal local, não mais como o empresário de sucesso, mas como o investigado. E Melina? Bom, ela continuava postando fotos felizes, mas eu sabia que a máscara estava começando a rachar, porque o que vem fácil, vai fácil. E o que eu estava prestes a fazer ia provar isso. Se você quer saber como o império de Davi desmoronou e o que aconteceu com Melina depois disso, não saia daqui, porque a vingança perfeita não vem com gritos. Ela vem com silêncio. E eu estava apenas começando. Sabe qual é a diferença entre vingança e justiça? Tempo. E eu tinha todo o tempo do mundo. Enquanto Davi achava que estava seguro, eu estava construindo o funeral dele, tijolo por tijolo. E Melina? Ela nem desconfiava que era a próxima. O podcast explodiu de uma forma que eu nunca imaginei. Marés de Sal passou de 500 mil para 2 milhões de ouvintes em 3 meses. Marcas queriam patrocinar, jornais queriam entrevistas, mas eu recusava tudo. Não era sobre dinheiro, era sobre controle. E eu estava no controle pela primeira vez em 20 anos. As mensagens anônimas continuavam chegando. Algumas vinham de ex-funcionários da construtora de Davi. Outras de pessoas que ele havia passado para trás em negócios. Porto das Areias é pequena, mas as feridas que Davi deixou eram enormes. E agora, essas pessoas tinham uma voz. Minha voz. No episódio 12 do podcast, contei a história de uma empresária bem-sucedida, cujo marido desviava dinheiro de obras públicas para sustentar o estilo de vida da amante. Não citei nomes. Não precisava. Qualquer um que conhecesse Davi reconheceria os detalhes. O apartamento de luxo que ele comprou para Melina? Pago com dinheiro de uma obra que nunca foi concluída. As viagens para Cancún e Dubai, financiadas com verba que deveria ter ido para a reforma de uma escola municipal. 2 dias depois do episódio, a Polícia Federal bateu na porta da construtora. Eu assisti tudo de longe, tomando café na varanda do meu apartamento alugado. Davi foi convocado para depor. Melina postou nos stories. Orando pela minha família. Deus sabe de todas as coisas. Família. Como se 3 meses de namoro e um anel roubado fizessem dela parte de alguma coisa. Mas o que mais me impressionou foi o silêncio dela nas semanas seguintes. As postagens diminuíram. O sorriso perfeito começou a parecer forçado. E então, num domingo à noite, ela postou uma foto chorando com a legenda: "Nem tudo que reluz é ouro. Orem por mim." Os comentários foram impiedosos. "Bem feita. Roubou o marido dos outros, agora tá colhendo. Isso que dá querer vida fácil. Cadê as viagens agora, princesa?" Eu não comentei, mas dei um like, só para ela saber que eu estava assistindo. Davi tentou me ligar algumas vezes. Eu nunca atendi, até que ele apareceu no meu apartamento uma noite, bêbado, desesperado. Eu quase não abri a porta, mas curiosidade é uma coisa perigosa. "Cláudia, você precisa me ajudar." Ele implorou, o terno amarrotado, os olhos vermelhos. "Eu sei que fui um idiota. Eu sei que te machuquei. Mas isso tá me destruindo. A empresa tá afundando. Melina tá enlouquecendo. Eu não aguento mais." Engraçado. Quando ele me destruiu, ninguém apareceu para segurar minha mão. Mas agora que o mundo dele estava desmoronando, ele vinha atrás de mim. "Por que você acha que eu te ajudaria?" Perguntei, os braços cruzados. "Porque você me conhece, porque já fomos felizes, porque você é a única pessoa que ainda pode acreditar em mim, acreditar nele. Depois de tudo." Eu ri. Não uma risada amarga, mas genuína.
era cômico, patético, libertador. Davi, você me trocou por uma menina que mal sabe fritar um ovo. Você humilhou 20 anos da minha vida em público. E agora quer que eu seja sua salvadora? Ele abaixou a cabeça. Eu mereço tudo o que está acontecendo comigo. Mas a Melina não. Ela é jovem. Ela não sabia de nada. Ah, claro. Melina, a inocente, a vítima. A pobrezinha que aceitou um homem casado, morou na casa que era minha e postou fotos felizes enquanto eu me afogava em lágrimas. Mas ela não sabia de nada. Sai daqui, Davi, antes que eu chame a polícia. Ele saiu, e eu tranquei a porta com um sorriso. Mas a verdade é que eu não estava sorrindo por dentro. Porque ver Davi daquele jeito me fez perceber uma coisa. Vingança tem prazo de validade. E o meu estava chegando ao fim. Eu tinha derrubado o império dele. Tinha exposto suas mentiras. Mas ainda faltava uma peça. Melina. Ela não era inocente. Ela sabia exatamente o que estava fazendo quando começou a sair com um homem casado. Mas a sociedade sempre perdoa as novinhas. Sempre coloca a culpa na esposa, na mulher mais velha, na que não se cuidou. Então, eu decidi fazer diferente. Comecei a seguir Melina, não fisicamente, mas digitalmente. Estudei cada post, cada comentário, cada interação. E descobri algo interessante. Ela estava recebendo ameaças, muitas ameaças. Mensagens anônimas dizendo que ela ia pagar pelo que fez, que ia se dar mal, que o karma ia cobrar. Eu não mandei nenhuma dessas mensagens, mas percebi que Melina estava com medo, muito medo, e medo é combustível. No episódio 15 de Marés de Sal, contei a história de uma jovem influencer que destruiu um casamento e agora estava colhendo as consequências. Falei sobre como a internet pode ser cruel, sobre como a exposição tem um preço, sobre como algumas pessoas brincam com fogo até se queimar. 3 dias depois daquele episódio, Melina sumiu. Simplesmente desapareceu. Não postou nada. Não respondeu mensagens. O último story dela era uma foto na praia, de costas, olhando para o mar. A legenda dizia: às vezes o silêncio é a única resposta. Davi entrou em pânico. Ligou para a família dela, para amigos, para a polícia. Ninguém sabia onde ela estava. O carro dela foi encontrado estacionado perto da Praia do Farol, a mesma praia da foto. A porta do motorista estava aberta. O celular no chão, com a tela rachada. E tinha algo estranho no banco. Marcas de sal. Como se alguém tivesse derramado água do mar ali de propósito. A polícia abriu investigação. Davi virou o principal suspeito. Afinal, ele tinha motivo. A relação estava desgastada. A pressão financeira. As ameaças que Melina vinha recebendo. E eu assisti tudo pela TV, tomando chá de camomila. Pela primeira vez em meses, dormi a noite inteira. A polícia bateu na minha porta numa quinta-feira, às 6 da manhã. 2 investigadores, um gravador e uma pergunta. Onde a senhora estava na noite em que Melina Duarte desapareceu? Eu sorri, porque eu estava exatamente onde precisava estar. E tinha como provar. O desaparecimento de Melina virou manchete nacional. Influencer some misteriosamente em cidade litorânea. Empresário investigado é principal suspeito. Polícia encontra sinais de luta em veículo abandonado. Porto das Areias nunca teve tanta atenção da mídia. Câmeras, repórteres, especulações. Todo mundo tinha uma teoria. Alguns diziam que Melina fugiu por causa da pressão. Outros apostavam em crime passional. Havia até quem suspeitasse de sequestro, já que a família de Davi tinha dinheiro, ou pelo menos tinha antes das investigações. Mas ninguém falava de mim. Eu era a ex-esposa esquecida, a mulher que sofreu em silêncio e seguiu em frente. Pelo menos era isso que pensavam. Quando os investigadores tocaram minha campainha, eu já estava vestida. Calça jeans, blusa branca, cabelo preso. Nada de desleixo. Nada de desespero, só uma mulher cansada que já tinha sofrido o suficiente. Dona Cláudia, precisamos fazer algumas perguntas sobre Melina Duarte, disse o investigador mais velho, um homem de barba grisalha e olhar cansado.
Claro, podem entrar. Eles se sentaram na minha pequena sala. Eu ofereci café. Eles aceitaram. Educação sempre abre portas, ou, no mínimo, desvia suspeitas. A senhora conhecia Melina pessoalmente? Perguntou a investigadora mais jovem, uma mulher de cabelo curto e expressão séria. Não, só de fotos, das redes sociais dela com meu ex-marido. E como a senhora se sentiu quando descobriu o relacionamento deles? Respirei fundo. Deixei uma lágrima escapar. Não foi difícil. A dor ainda estava lá, mesmo que transformada em outra coisa. Destruída. 20 anos jogados no lixo por uma menina que mal conhece a vida. A senhora tem algum tipo de ressentimento contra ela? Tinha. Mas ressentimento não muda o passado, só faz a gente ficar presa nele. A investigadora anotou algo. O mais velho continuou. Onde a senhora estava na noite de terça-feira, entre 10 e 2 da manhã? Aqui, gravando meu podcast. Eles se entreolharam. Podcast? Marés de Sal. Talvez vocês já tenham ouvido falar. O silêncio que se seguiu foi delicioso. A investigadora pegou o celular e pesquisou. Eu vi o momento exato em que ela conectou os pontos. Os olhos arregalaram. A expressão mudou. A senhora é a voz de Marés de Sal? Sou. E por que nunca revelou sua identidade? Porque não é sobre mim, é sobre as histórias, sobre dar voz a quem foi silenciada. Mentira. Era sobre controle. Mas eles não precisavam saber disso. Mostrei a eles minha configuração de gravação, o microfone, o computador com os arquivos datados e com registro de horário, os rascunhos, as edições, os backups na nuvem. Tudo time-stamped, tudo rastreável. Eu estava gravando o episódio 16 exatamente no horário em que Melina desapareceu. Álibi perfeito. Eles checaram tudo. Pediram acesso aos arquivos. Eu dei sem hesitar, porque eu sabia que não iam encontrar nada, porque eu tinha sido cuidadosa, porque 20 anos casada com um empresário corrupto me ensinaram uma coisa: sempre cubra seus rastros. Depois que eles saíram, eu me permiti relaxar, mas só por alguns minutos, porque eu sabia que a investigação estava longe de terminar e que Davi estava afundando mais rápido do que imaginei. Ele foi indiciado formalmente 2 dias depois. Prisão preventiva. As acusações eram graves: desvio de verba pública, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica. E agora, suspeita de envolvimento no desaparecimento de Melina. Eu assisti ao noticiário mostrando Davi sendo levado algemado. O homem que um dia usou terno italiano e relógio suíço, agora vestia uniforme laranja e algemas de aço. E senti nada. Nem raiva, nem pena, nem satisfação. Só um vazio imenso, onde antes existia amor. O podcast continuou crescendo, episódio após episódio. História após história. Mulheres do Brasil inteiro me enviavam relatos. Traições, abusos, mentiras. E eu narrava tudo com a mesma voz calma, quase hipnótica, que tinha se tornado minha marca. No episódio 17, contei a história de uma mulher que descobriu que o marido a traía com uma jovem influencer, que assistiu seu casamento ser destruído em público, que perdeu tudo, mas que no final percebeu que perder tudo às vezes é ganhar a si mesma de volta. Vingança não precisa ser violenta, eu disse no microfone, a voz baixa, quase um sussurro. Às vezes, vingança é só deixar a verdade vir à tona. É assistir o castelo de mentiras desmoronar. É saber que você não precisa fazer nada, porque o universo se encarrega, porque o mar sempre volta para buscar o que é dele. A audiência explodiu. Comentários aos milhares. Essa história é minha. Eu passei por isso. Obrigada por me dar voz. Mas houve um comentário que me chamou a atenção. De um perfil anônimo, sem foto, sem nome. Eu sei quem você é e sei o que você fez. Meu coração acelerou, mas só por 1 segundo. Porque se alguém realmente soubesse alguma coisa, já teria ido à polícia. Aquilo era blefe, intimidação ou paranoia.
Deletei o comentário e bloqueei o perfil. 3 dias depois, recebi uma mensagem no direct do podcast, do mesmo perfil anônimo. Praia do Farol, meia-noite, sozinha, ou eu conto tudo. Meu estômago gelou, mas minha mente já estava trabalhando. Quem era? O que essa pessoa sabia? E mais importante, como neutralizar isso? Eu tinha 2 opções: ignorar e esperar que fosse blefe, ou ir e descobrir quem estava tentando me chantagear. Escolhi a segunda. Porque se tem uma coisa que aprendi nesses meses, é que silêncio só funciona quando você controla a narrativa. E eu não ia deixar ninguém tirar isso de mim. Peguei meu carro e fui para a praia. Mesma praia onde Melina foi vista pela última vez. Mesma praia onde seu carro foi encontrado. Mesma praia onde tudo começou a desmoronar. E quando cheguei lá, sob a luz fraca da lua, vi uma silhueta esperando por mim. Uma silhueta que eu conhecia muito bem. Sabe aquele momento em que você percebe que o jogo virou? Que você não é mais o predador, mas a presa? Foi exatamente isso que senti quando vi quem estava me esperando na praia. Porque a pessoa parada ali, sob a luz da lua, era alguém que eu jamais imaginaria. E ela tinha todas as respostas. Melina Duarte estava viva. Cabelo cortado curto, tingido de castanho escuro, sem maquiagem, roupa simples, mas era ela, viva, inteira, e me encarando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Surpresa? Ela perguntou, a voz mais grave do que eu lembrava dos vídeos. Meu cérebro travou. Todas as possibilidades que eu tinha calculado, todos os cenários que imaginei, nenhum incluía isso. Você tá viva. Claramente. Ela deu alguns passos em minha direção. Aposto que tá se perguntando por que eu te trouxe aqui. Milhões de perguntas explodiram na minha cabeça, mas consegui manter a calma. Respirei fundo. Por que fingir seu desaparecimento? Melina riu. Não era uma risada alegre. Era amarga, cansada. Porque eu precisava desaparecer. Porque minha vida virou um inferno. Porque vocês todos me transformaram num monstro e eu não aguentava mais. Vocês todos? Você, Davi, a internet inteira. Todo mundo querendo um pedaço de mim. Todo mundo com opinião sobre minha vida. As ameaças não paravam, Cláudia. Mensagens dizendo que eu merecia morrer, que iam me pegar, que karma ia me destruir. Ela parou na minha frente, tão perto que eu podia ver as olheiras, o cansaço, o medo. E seu podcast não ajudou em nada. Cada episódio era uma sentença de morte. Você nunca disse meu nome, mas não precisava. Todo mundo sabia quem era a jovem influencer destruidora de lares. Senti um aperto no peito. Culpa? Não. Algo diferente. Talvez reconhecimento. Eu não inventei nada. Só contei a verdade. Sua verdade, ela corrigiu. Nunca a minha. Você sabe quantos anos eu tinha quando conheci Davi? 22, acabando de sair de um relacionamento abusivo, sem dinheiro, sem perspectiva. Ele apareceu como um salvador. Disse que era separado, que você era só uma formalidade, que ele ia cuidar de mim. Eu quis rir, quis gritar, mas só consegui sussurrar. E você acreditou? Acreditei, porque eu precisava acreditar. Porque quando você está afundando, qualquer mão estendida parece salvação. Ela limpou uma lágrima. Quando descobri a verdade, que ele ainda era casado, que você não sabia de nada, eu já estava dentro. Já tinha postado fotos. Já tinha aceitado o anel. E todo mundo já me odiava. Silêncio. Só o som das ondas quebrando na areia. Por que você não foi embora? Porque eu não tinha para onde ir. Porque minha família me cortou quando eu comecei a sair com ele. Porque eu era prisioneira de uma vida que eu mesma construí. Ela sentou na areia, os joelhos contra o peito. E aí começaram as investigações. O dinheiro secou. Davi entrou em pânico. Começou a ficar agressivo, a me culpar por tudo. Disse que eu ia afundar junto com ele. Sentei ao lado dela. 2 mulheres, 2 vítimas do mesmo homem, 2 faces da mesma moeda. Foi você quem mandou as informações para mim sobre os desvios de dinheiro? Ela assentiu. Eu tinha acesso aos computadores dele, aos documentos.
Vi tudo e percebi que se eu não fizesse alguma coisa, ia afundar também. Então mandei tudo para você, porque eu sabia que você ia usar, que você ia fazer o que eu não tinha coragem de fazer. Meu Deus! Melina não era minha inimiga. Ela era minha aliada, e eu nem sabia. E o desaparecimento? Foi a única saída. Peguei minhas economias, cortei o cabelo, deixei o carro na praia com sinais de luta, quebrei o celular, derramei água do mar no banco para parecer crime e desapareci. Deixei todo mundo pensar o pior. E Davi, agora é problema da justiça. Com as provas que vazaram e ele sendo o principal suspeito do meu sumiço, vai apodrecer na cadeia. Merece cada segundo. Olhei para ela, para a menina que eu odiei por meses, para a mulher que destruiu meu casamento. E vi não um monstro, mas um reflexo. Um reflexo de mim mesma há 20 anos, ingênua, apaixonada, acreditando em promessas vazias. Por que me contar tudo isso agora? Porque seu podcast vai lançar o episódio final amanhã, certo? O episódio que vai fechar a história da mulher traída que se vingou? Eu não respondi, mas ela sabia a resposta. Então eu quero que você conte minha história, a real, não a versão que a internet criou, não a vilã, mas a verdade. Que 2 mulheres foram destruídas pelo mesmo homem e que no final foram elas que se salvaram, juntas. Ela se levantou, limpou a areia da calça. Meu nome real não é Melina Duarte, é Marina Coelho. Melina morreu naquela praia. Marina vai recomeçar longe daqui. E você vai contar pro mundo que nem toda história de vingança termina com sangue. Às vezes termina com liberdade. Ela começou a caminhar em direção à escuridão da praia. Eu a chamei. Marina, onde você vai? Ela olhou para trás uma última vez. Para longe de homens que mentem e de mulheres que julgam sem conhecer a história toda. E desapareceu na noite. O episódio final de Marés de Sal foi ao ar numa sexta-feira. 3 milhões de pessoas ouviram. Contei a história completa. A minha, a de Marina, a de Davi, sem filtros, sem mentiras. No final, eu disse no microfone: aprendi que vingança não é sobre destruir o outro. É sobre se reconstruir. É sobre perceber que o maior castigo para quem te machuca não é você se vingar. É você seguir em frente. É você ser feliz sem eles. É você contar sua história e inspirar outras a fazerem o mesmo. Davi foi condenado a 12 anos por corrupção e lavagem de dinheiro. O caso do desaparecimento de Melina continua em aberto. Oficialmente, reabri meu restaurante. Mar e Sal voltou a servir a melhor moqueca da região. E toda quinta-feira, uma mulher de cabelo castanho curto senta na mesa do canto, pede o prato do dia e me dá um sorriso discreto antes de ir embora. Ninguém sabe quem ela é. E eu nunca vou contar, porque algumas histórias não precisam de final, só de recomeço. Se essa história te tocou de alguma forma, se você já foi a Cláudia ou a Marina, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui no Voz da Ovelha Negra, a gente conta as histórias que ninguém tem coragem de ouvir. E se você tem uma história para compartilhar, me manda nos comentários. Sua voz merece ser ouvida. Até o próximo episódio.